Tentaram tirar ela do avião antes mesmo da porta fechar. A comissária se inclinou, falou baixo, mas firme. Senhora, seu assento precisa ser liberado. Algumas pessoas olharam. Outras fingiram não perceber. Ela não discutiu, não levantou a voz. Apenas segurou a bolsa simples no colo e perguntou com calma. Posso saber o motivo? O homem ao lado riu de canto. Alguém cochichou atrás. Deve ter entrado no lugar errado. A comissária respirou fundo. Esse assento é da primeira classe. Houve um erro. A mulher olhou ao redor, depois para o cinto já afivelado, e respondeu algo que ninguém esperava ouvir. Erro não houve. Eu estou exatamente onde deveria estar. O clima mudou. O piloto ainda não sabia. A tripulação ainda não sabia. Os passageiros muito menos. Mas em poucos minutos, aquele avião inteiro entenderia quem realmente estava sentada ali. Fique até o final dessa história, porque o constrangimento que começou naquele corredor termina com uma revelação que muda tudo, inclusive quem pede desculpas a quem. Ninguém percebeu o momento exato em que tudo começou a dar errado. O avião já estava quase completamente ocupado. O som dos compartimentos se fechando se misturava às conversas baixas, às instruções repetidas da tripulação e ao barulho seco das malas sendo empurradas para debaixo dos assentos. Na primeira classe, o ambiente era outro. Silencioso, controlado. Pessoas bem vestidas, algumas com fones caros, outras folheando revistas ou olhando o relógio com impaciência. Foi então que uma comissária parou ao lado da poltrona 2A. Ali estava sentada uma mulher sozinha. Roupas simples demais para aquele espaço. Bolsa antiga apoiada no colo, postura ereta, mas discreta, nenhum sinal de ostentação. A comissária forçou um sorriso profissional. Senhora, houve um pequeno equívoco. Esse assento é da primeira classe. A mulher levantou os olhos devagar. Eu sei, respondeu com voz calma. A comissária piscou, desconcertada. Teria como me acompanhar até o corredor? Precisamos verificar seu cartão de embarque. Alguns passageiros próximos começaram a prestar atenção. Um homem de terno fechou o notebook lentamente. Uma mulher ao lado inclinou o corpo curiosa. A senhora não se levantou, apenas abriu a bolsa. Retirou o cartão de embarque, entregou à comissária. A comissária olhou, depois olhou de novo. Classe, primeira, assento, 2A. Tudo correto. Ainda assim, algo não parecia certo para quem observava de fora. Senhora, insistiu a comissária, agora em tom mais baixo. Posso confirmar seu documento? A mulher assentiu. Entregou. O nome no documento era simples. Helena Duarte. Nada que chamasse atenção, nada que despertasse reconhecimento imediato. Mas o clima já havia mudado. Um homem 2 fileiras atrás murmurou. Isso está errado. Outro completou. Primeira classe não é para qualquer um. Helena ouviu. Não reagiu. A comissária se afastou alguns passos, visivelmente tensa, e chamou outra colega pelo interfone interno. Minutos depois, o chefe de cabine apareceu. Senhora, disse ele num tom educado, porém firme. Precisamos que a senhora nos acompanhe para fora do avião por um instante. O silêncio foi absoluto. Helena fechou os olhos por um segundo, depois abriu novamente. Por quê? Perguntou. Precisamos esclarecer uma situação. Ela respirou fundo e respondeu. Eu não vou sair. O chefe de cabine franziu a testa. Senhora, isso é um procedimento padrão. Não, ela corrigiu. Isso é um julgamento. Alguns passageiros se remexeram desconfortáveis. Se houver algum problema, continuou Helena, resolvam aqui. Meu assento está correto. O chefe de cabine hesitou, pegou o cartão novamente, confirmou no tablet. Tudo certo. Mesmo assim, ele sentia a pressão. Olhares, sussurros, expectativas.
Senhora, disse, já menos confiante, algumas pessoas estão se sentindo desconfortáveis. Helena inclinou levemente a cabeça. Eu também, respondeu, desde que tentaram me tirar do lugar onde fui autorizada a estar. O comandante ainda não havia sido informado, e isso mudaria tudo. Quando o interfone tocou na cabine de comando, o tom foi direto. Comandante, temos uma passageira na primeira classe se recusando a trocar de assento. Documento irregular? Perguntou ele. Não, tudo em ordem. Então, qual o problema? Houve uma pausa. Aparência fora do padrão. O comandante suspirou, pegou o tablet, solicitou o nome. Helena Duarte. O sistema demorou 2 segundos a mais para carregar. Quando a tela abriu, o silêncio dentro da cabine foi imediato. O comandante se endireitou na poltrona. Leu uma vez, depois outra. Chamou o copiloto. Você sabe quem é essa mulher? O copiloto leu, engoliu seco. É ela? É. O comandante pegou o interfone. Chefe de cabine, aqui é o comandante. Pois não, senhor. Peça desculpas à passageira da 2A imediatamente. Senhor, e diga à tripulação que ninguém mais deve incomodá-la. Posso saber o motivo? Pode, mas depois da decolagem. O chefe de cabine voltou à primeira classe, visivelmente pálido. Ajoelhou-se levemente ao lado de Helena. Senhora, pedimos desculpas pelo transtorno. Houve um erro de avaliação. Helena assentiu. Eu sei. O comandante está à disposição, se a senhora desejar falar com ele após o voo. Talvez, respondeu ela. Os passageiros que antes murmuravam, agora evitavam contato visual. O avião decolou. Durante o voo, poucos sabiam a verdade. Helena Duarte não era uma passageira comum. Era auditora-chefe de segurança aérea, responsável por avaliar companhias inteiras, autorizada a suspender operações, conhecida por relatórios que encerraram carreiras. Aquele voo fazia parte de uma investigação silenciosa, e o comportamento da tripulação havia sido anotado mentalmente. Ao pousar, o comandante fez questão de recebê-la pessoalmente. Senhora Helena, é uma honra. Ela apertou sua mão. O voo foi bom, disse, mas o atendimento precisa melhorar. Compreendo. Não se trata de mim, completou. Trata-se de como vocês tratam quem não parece pertencer. O relatório saiu semanas depois. Mudanças foram exigidas, treinamentos refeitos, pessoas realocadas. Não houve escândalo público, mas houve impacto. E toda vez que alguém tentava julgar um passageiro pela aparência, alguém se lembrava daquele voo, da mulher simples, do assento 2A e do silêncio constrangedor que tomou o avião quando descobriram quem ela realmente era. E agora, eu te pergunto, quantas vezes alguém foi subestimado só por não parecer importante o suficiente? Se essa história te fez pensar, você já sabe. Nem todo poder grita. Alguns apenas sentam e observam. O que quase ninguém soube naquele dia é que aquele voo não era o único ponto da investigação. Helena Duarte não viajava por conforto, nem por status, nem por acaso. Ela estava ali porque nos últimos meses denúncias anônimas haviam começado a surgir com frequência preocupante. Relatos de passageiros constrangidos, trocas forçadas de assento, tratamento diferente conforme aparência, sotaque, roupa. Nada explícito, nada que virasse manchete, mas o suficiente para formar um padrão. E Helena tinha uma regra clara em sua carreira. Quando o erro é sutil demais para virar escândalo, é exatamente aí que mora o problema. Ela não anunciava sua função. Não usava escolta, não vestia jaleco de autoridade. Preferia observar como as pessoas agiam quando achavam que ninguém importante estava olhando. Naquele voo, a tripulação falhou no primeiro teste, e ainda havia outros. Horas depois do pouso, já no hotel, Helena sentou-se sozinha na mesa do quarto. Abriu o notebook.
Começou a escrever. Não um relatório técnico, ainda não. Primeiro, anotações humanas. Comissária demonstrou desconforto ao validar documento correto. Chefe de cabine cedeu à pressão social, não ao protocolo. Passageiros se sentiram autorizados a julgar. Ela parou, olhou pela janela. Não havia raiva. Havia algo mais pesado. Decepção. Porque Helena sabia que aquele comportamento não era exceção. Era cultura. No dia seguinte, embarcou em outro voo. Outra companhia. Outro cenário. Desta vez, sentou-se na econômica. Última fileira. Ao lado do banheiro. Ninguém questionou sua presença ali. Ninguém pediu documento extra. Ninguém a olhou 2 vezes. E isso, para ela, dizia muito. Durante o voo, uma senhora pediu ajuda para guardar a bagagem. A comissária suspirou, fez o mínimo, sem gentileza, sem grosseria explícita. Helena observou tudo, anotou tudo. Dias depois, em uma reunião fechada, executivos da aviação sentavam-se confortavelmente em cadeiras de couro. Gravatas ajustadas, discursos preparados. Helena entrou sem anúncio. A sala silenciou. Obrigada por virem, disse ela. Vou ser direta. Projetou na tela uma sequência de dados. Casos, relatos, padrões. Nenhum de vocês será acusado de discriminação aberta, continuou. Mas todos serão responsabilizados por permitir que ela aconteça de forma silenciosa. Um executivo tentou argumentar. Isso são percepções individuais. Helena o interrompeu com calma. Não, são comportamentos repetidos. E comportamento repetido é cultura. Ela passou para o último slide. A partir de hoje, novas diretrizes entram em vigor. Treinamento obrigatório, avaliação cega e auditorias surpresa. Alguém perguntou, e se não cumprirmos? Helena fechou o notebook. Então vocês não voam. O impacto foi imediato. Meses depois, passageiros começaram a notar algo diferente, sutil, mas real, mais respeito, mais cuidado, menos julgamento. E ninguém fazia ideia de que tudo havia começado com uma mulher simples sentada na primeira classe. Helena nunca voltou àquele voo. Nunca procurou desculpas pessoais. Nunca exigiu reconhecimento. Para ela, autoridade não era ser tratada diferente. Era garantir que ninguém precisasse provar valor para ser tratado com dignidade. E toda vez que alguém perguntava por que ela continuava viajando sozinha, sem sinais de poder, ela respondia, porque o mundo só se revela quando acha que você não importa, e talvez essa tenha sido a lição mais dura daquele avião. O comissário respirou fundo antes de responder. Senhora, houve uma mudança operacional. Precisamos que a senhora desocupe o assento. Ela piscou devagar. Não parecia confusa, nem ofendida, apenas atenta. E qual seria o motivo? Perguntou em voz baixa. O homem hesitou. Precisamos acomodar um passageiro prioritário. Algumas pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Um homem de terno na fileira da frente virou o pescoço. Uma mulher ao lado levantou o celular discretamente. A senhora olhou para o número acima do compartimento de bagagem, depois para o cartão de embarque em sua mão. Eu cheguei no horário. Fiz o check-in corretamente. Esse é o meu assento. Disse isso sem elevar o tom. O comissário forçou um sorriso profissional. Entendo, senhora, mas são ordens. Ela fechou os olhos por um segundo, não para se controlar, mas como quem confirma algo internamente. Então traga o responsável pelas ordens, disse. Prefiro conversar diretamente. O clima mudou. Um segundo comissário se aproximou. Depois uma comissária-chefe. Sussurros começaram a correr pelo corredor. O que está acontecendo? Vão tirar ela do avião? Ela fez alguma coisa? A senhora permaneceu sentada, mãos cruzadas sobre a bolsa simples, postura reta. Foi então que o passageiro prioritário apareceu.
Alto, seguro, relógio caro. Olhou para ela como quem olha um obstáculo inconveniente. Esse é o meu lugar, disse ele, sem sequer cumprimentá-la. Ela ergueu os olhos lentamente. Não, respondeu. É o meu. Algumas pessoas prenderam a respiração. Senhora, não dificulte, insistiu o comissário. Podemos resolver isso rapidamente. Ela inclinou levemente a cabeça. Rápido não significa justo. Silêncio. O homem de terno bufou. Olha, eu tenho compromissos importantes, não tenho tempo para isso. Ela o encarou, não com raiva, com curiosidade. Todos aqui têm compromissos importantes, disse. A diferença é que alguns acham que isso os torna mais importantes que os outros. O corredor inteiro ficou em silêncio. A comissária-chefe engoliu seco. Senhora, a senhora trabalha com o quê? A pergunta saiu antes que ela percebesse. A mulher sorriu pela primeira vez. Com responsabilidade. O comissário franziu a testa. Como assim? Ela abriu a bolsa devagar, não para procurar documentos comuns, mas algo que fez a expressão da comissária mudar na hora. Por favor, disse a mulher, chame o comandante. Agora ninguém mais mexia no celular. Todos olhavam. Minutos depois, o comandante entrou na cabine. Alto, experiente. Olhou primeiro para os comissários, depois para o passageiro irritado. Por fim, para a senhora sentada calmamente. Ela ergueu os olhos e falou apenas uma frase. Boa noite, comandante. Ou eu quem vai avaliar o relatório desse voo amanhã. O rosto do comandante perdeu a cor. Senhora, ele murmurou quase em reverência. Não sabíamos. Ela o interrompeu com um gesto sutil. Eu sei. O homem de terno arregalou os olhos. Espera. Avaliar relatório? Como assim? O comandante respirou fundo antes de responder, alto o suficiente para todos ouvirem. Porque essa senhora é a diretora responsável pela auditoria de segurança da companhia aérea. O silêncio que veio depois foi absoluto. Nenhum riso, nenhum sussurro. A mulher permaneceu sentada. Eu não estava viajando a trabalho, disse. Estava viajando como passageira. E hoje vocês me mostraram exatamente como tratam alguém quando acham que ela não tem poder. Ela olhou para o comissário que havia pedido para ela sair. Agora imagine como tratam quem realmente não tem. O homem não conseguiu responder. O comandante se virou para o passageiro prioritário. Senhor, por gentileza, acompanhe a tripulação. Seu assento será realocado. Mas... Ele tentou protestar. Não é uma solicitação, respondeu o comandante. Minutos depois, o avião seguiu. A senhora permaneceu no mesmo lugar. Ninguém mais a questionou. Quando o avião pousou, algo inédito aconteceu. Antes de qualquer passageiro sair, o comandante falou no sistema de som. Senhoras e senhores, este voo nos lembrou que respeito não vem do cargo, da roupa ou do status. Vem do caráter. A mulher se levantou por último, caminhou pelo corredor sob olhares silenciosos, não buscava aplausos, não precisava. E agora eu te pergunto, você já viu alguém ser subestimado até o momento em que a verdade apareceu? Porque histórias assim não falam sobre poder. Falam sobre como tratamos as pessoas antes de saber quem elas são. O avião taxiava lentamente pela pista enquanto o silêncio ainda pairava na cabine. Ninguém comentava, ninguém ria, ninguém mexia no celular. A presença daquela mulher havia mudado o clima do voo inteiro. Ela caminhou pelo corredor com passos firmes, mas tranquilos. Cumprimentou a comissária que, minutos antes, havia pedido que ela se levantasse. Não havia ironia, apenas humanidade. Boa noite, disse a mulher. A comissária respondeu com a voz trêmula. Boa noite, senhora. Quando a mulher cruzou a porta da aeronave, o comandante permaneceu parado por alguns segundos, como se precisasse organizar os próprios pensamentos.
Aquela situação não estava nos manuais. Não havia treinamento para aquilo. Na área de desembarque, a mulher seguiu sozinha, sem seguranças, sem assessores, sem privilégios visíveis. Do lado de fora, respirou fundo. Aquela não era a primeira vez que presenciava algo assim. Nem seria a última. Ela sabia porque antes de ocupar cargos importantes, antes de ser reconhecida pelo nome, antes de ter poder de decisão, ela também já havia sido ignorada. Já havia sido confundida com acompanhante, com alguém fora do lugar, com alguém que não importava. E talvez por isso nunca usasse roupas chamativas, nunca fizesse questão de ser reconhecida, nunca anunciasse quem era. Porque o verdadeiro teste nunca foi sobre quem ela era. Era sobre quem os outros escolhiam ser quando achavam que ninguém importante estava olhando. No dia seguinte, cedo, a reunião começou. Diretores sentados à mesa, relatórios abertos, rostos tensos. O voo da noite anterior estava na pauta. Não como denúncia, não como escândalo público, mas como aprendizado. Houve uma falha grave de conduta, disse ela, com a mesma voz calma. Não técnica, humana. Ninguém a interrompeu. Nenhuma regra foi quebrada oficialmente, continuou. Mas vários valores foram. Ela não citou nomes, não expôs ninguém individualmente. O problema não foi o pedido. Foi o julgamento. Foi decidir quem merecia respeito, antes de ouvir. Alguns abaixaram os olhos. Hoje foi comigo, disse ela. Amanhã pode ser com alguém que não tenha voz, nem autoridade, nem chance de ser ouvido. Silêncio. É por isso que precisamos mudar protocolos, e principalmente mentalidades. A reunião terminou sem aplausos, sem comemoração, mas terminou diferente. Algumas semanas depois, treinamentos foram reformulados, novas diretrizes foram criadas, histórias reais passaram a fazer parte da formação da tripulação, não por medo de punição, mas por consciência. Quanto à mulher, ela continuou viajando, sentando em assentos comuns, observando em silêncio, não para testar pessoas, mas porque acreditava que o mundo só muda quando alguém decide agir com respeito, mesmo quando acha que ninguém importante está olhando. E agora, fica a pergunta que essa história deixa. Se você não soubesse quem alguém é, ainda assim escolheria tratar essa pessoa com dignidade? Porque no fim, não é sobre status. Nunca foi. É sobre caráter. E isso não se troca de assento. Mas a história daquela mulher não terminou naquele voo. Ela se espalhou. Dias depois, uma das comissárias, a mesma que havia pedido para ela se retirar do assento, estava sentada em uma sala pequena, iluminada por luz branca, durante um treinamento obrigatório. Na tela, uma pergunta simples. Em que momento você decidiu quem aquela pessoa era? A comissária sentiu o estômago apertar. Ela lembrava perfeitamente do olhar da mulher. Não de raiva, não de humilhação, de calma. Uma calma que agora doía mais do que qualquer bronca. Eu achei que estava fazendo meu trabalho, ela disse, quando pediram que falasse. E talvez estivesse, respondeu o instrutor. Mas trabalho sem consciência vira automatismo. E automatismo pode machucar. A comissária saiu dali diferente, mais atenta, mais humana, mais consciente de que cada passageiro carregava uma história invisível. Enquanto isso, em outra cidade, um passageiro daquele mesmo voo contava a história em uma mesa de café. Cara, tentaram tirar uma mulher do avião, do nada. E depois descobriram que ela era alguém importante? Perguntou o amigo. Sim, mas o pior é que isso nem foi o mais forte. O mais forte foi ela não precisar dizer quem era. A história se espalhou sem nomes, sem cargos, sem títulos, porque o impacto não estava em quem ela era, mas em como todos se comportaram antes de saber. Meses depois, a mulher voltou a viajar naquele mesmo trecho, mesmo avião, mesma companhia. Sentou-se novamente em um assento comum,
Dessa vez, uma comissária se aproximou. Boa noite, senhora. Precisa de algo? Nada mais. Nenhum olhar atravessado, nenhuma suposição. Só respeito. A mulher sorriu de leve. Era isso. Não reconhecimento, não privilégios, apenas humanidade. Quando o avião decolou, ela fechou os olhos por alguns segundos. Pensou em quantas pessoas, todos os dias, são tratadas como se não pertencessem a certos lugares. Pensou em quantas nunca terão a chance de revelar quem são. E pensou principalmente em como pequenas escolhas, um tom de voz, um olhar, uma decisão, podem mudar completamente a história de alguém. Antes de dormir, pegou um caderno da bolsa antiga e escreveu uma única frase: não avalie o valor de alguém pela aparência. Avalie seu próprio caráter pela forma como você trata quem não pode te oferecer nada. Fechou o caderno, apertou o cinto e deixou o avião seguir. Mas há um detalhe que quase ninguém soube. Aquela mulher não escrevia frases por acaso. Ela registrava histórias. Histórias reais, momentos pequenos, situações em que pessoas comuns eram julgadas antes mesmo de abrirem a boca. Anos antes daquele voo, ela havia sido a jovem que perdeu uma oportunidade porque não tinha perfil. A mulher ignorada em uma reunião porque não falava alto. A passageira tratada como incômodo por não parecer importante. Ela aprendeu cedo que o mundo reage à aparência, mas responde ao caráter. Por isso, quando teve poder, nunca fez questão de exibi-lo. Preferiu observar. No aeroporto, enquanto caminhava pelo corredor após o pouso, viu uma cena simples. Um funcionário ajudava um idoso a pegar a bagagem, mesmo atrasado para o próprio intervalo. Ela parou por um segundo, anotou mentalmente. Mais tarde, aquele funcionário receberia uma ligação que mudaria sua carreira, sem nunca saber que tudo começou ali, naquele gesto invisível. Porque era assim que ela agia. Não corrigia o mundo com gritos, corrigia com exemplos silenciosos. Naquela noite, já em casa, ela tirou os sapatos, colocou a bolsa antiga sobre a mesa e olhou ao redor. Nenhum luxo exagerado, nenhuma ostentação. Apenas escolhas conscientes. No dia seguinte, uma reunião importante definiria mudanças em protocolos de atendimento, treinamentos de equipe e políticas internas de respeito ao passageiro. Mas ninguém naquela sala ligaria o episódio do avião a ela. E era exatamente assim que ela queria. Porque o verdadeiro impacto não acontece quando alguém descobre quem você é. Acontece quando as pessoas mudam antes de saber. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Você nunca sabe quem está sentado ao seu lado. Nunca sabe quem está à sua frente. Nunca sabe quem está sendo silenciosamente testado pela sua atitude. Por isso, trate todos como se fossem importantes, porque um dia eles podem ser, ou talvez já sejam, e você apenas ainda não percebeu. E se essa história fez você enxergar o mundo de forma diferente, talvez ela tenha cumprido exatamente o propósito para o qual foi contada. Alguns dias depois daquele voo, a companhia aérea divulgou internamente um comunicado. Não citava nomes, não mencionava o ocorrido diretamente, mas deixava claro que mudanças profundas estavam em andamento. Novos treinamentos. Avaliação de conduta em situações de conflito e, principalmente, uma diretriz simples. Nenhum passageiro deveria ser tratado com base em aparência, suposição ou pressa. Para muitos funcionários, aquilo parecia apenas mais uma atualização corporativa. Mas para a comissária que havia insistido em retirar aquela mulher do assento, o texto pesava diferente. Ela releu o e-mail 3 vezes, lembrou do tom da própria voz, do olhar firme da passageira, do silêncio que tomou conta da cabine. Naquela noite, pela primeira vez em anos, demorou a dormir. Não por medo de punição, mas por algo mais difícil de lidar: consciência. Enquanto isso, a mulher do voo seguia sua rotina normalmente. Café simples pela manhã, agenda organizada,
Reuniões que definiam decisões grandes e escolhas pequenas, mas justas. Em uma dessas reuniões, alguém comentou casualmente: tivemos um caso curioso em um voo recente. Ela ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não reagiu. Apenas deixou que a conversa seguisse. Porque ela sabia. O aprendizado já tinha acontecido onde realmente importava. Meses depois, aquela mesma companhia aérea seria reconhecida por um atendimento mais humano, menos conflitos, menos reclamações, mais respeito, e ninguém jamais ligaria isso a uma mulher de roupa simples, sentada em um avião comum. Mas é assim que as mudanças reais acontecem. Não começam com anúncios, começam com atitudes. E aquela mulher? Ela continuou viajando. Continuou observando, continuou sentando onde quisesse, não pelo cargo que ocupava, mas pela pessoa que era. Porque no fim, não foi sobre um assento, não foi sobre status, não foi sobre poder, foi sobre como tratamos alguém quando achamos que ela não pode nos devolver nada. E essa é uma lição que atravessa aviões, hospitais, lojas, empresas e a vida. Se existe algo que essa história deixa claro, é isso. Respeito não se oferece por hierarquia, se oferece por humanidade. E quem aprende isso cedo, raramente precisa aprender da forma difícil.